né? Quando a gente estava, por exemplo, resolvendo as equações da reta, lá a gente tinha que encontrar o valor do A e do B, não é mesmo? Isso. Aquilo lá era um sistema de duas equações. Então era um sistema pequeno. O menor sistema possível. Né? Realmente. Agora a gente vai ver sistemas com trocentas incógnitas. E se a gente fosse fazer do mesmo esquema que a gente faz lá na equação da reta, daria para resolver. Mas daria extremo trabalho, seria muito chato. E seria um negócio, além de longo, bem cuidadoso e criativo. Assim, você ia ter que tentar buscar qual é a melhor substituição na situação, blá blá blá. Aqui não. Quando nós temos esse sistema de muitas equações, então se torna mais prático utilizar matrizes, apesar de que a conta ela é longa. Mas ela sempre segue a mesma sequência, a mesma lógica. Sim. É até por isso que os computadores eles trabalham muito com matrizes. Eu não sei se tu já fez qualquer cursinho básico de computador, programação, essas coisas lá. A primeira coisa que eles nos ensinam é matrizes, né? Construir matriz lá na programação. Porque o computador ele funciona muito bem fazendo essas contas repetitivas, sabe? Não sabia, não. Conta que nós, seres humanos, demoramos muito tempo para fazer, o computador faz em alguns segundos. Só que contas que nós demoramos alguns segundos para fazer, o computador demora demais. Porque o computador é bom de fazer coisas repetidas, mas não é bom de fazer coisas criativas, buscar soluções. Né? Então, é coisa que nós, seres humanos, fazemos melhor. Né? Portanto, é muito bom mexer com matrizes para conseguir colocar isso no computador e ele resolver para a gente. Lá na época da pesquisa, lá eu lembro que tinha uns colegas que faziam umas matrizes 10.000 por 10.000, sabe? 10.000 linhas por 10.000 colunas e o computador resolvia aquilo razoavelmente rápido. Então, a ideia é essa. Se liga, olha só. Aqui a gente tem, então, uma tabela que mostra dados de preços em função do mês, né? Então, arroz ou consumo, sei lá, é consumo. A família, no mês de abril, consumiu 10 quilos de arroz, em maio, 8, e assim sucessivamente para cada comida e para cada mês, uma determinada quantidade de comida. Comida foi para acabar. Alimentos ingeridos. De toda forma, você consegue reescrever esta coisa aqui, né, que tem todos os dados importantes para a gente compreender do que se trata, de uma forma de matriz. Então, tá aí, ó, uma coisa agora no formato de matriz. A gente só se preocupa em colocar os valores dos termos aqui, né? Algo eventualmente nos dirá o que significa cada linha e cada coluna. Isso não importa no momento. Sim. Então, de um modo geral, tu vai trabalhar com matrizes que tem a mesma quantidade de linhas e de colunas. Então, aqui nós temos coisas que não têm a mesma quantidade de linhas e de colunas, tudo bem, dá para trabalhar também. Né? Linhas são aqui 4 e colunas são 3. Aqui nós temos 2 linhas e 3 colunas. Aqui a gente tem uma coluna com 2 linhas. Em cada linha tem um termo só, mas são 2 linhas. São uma coluna só. Então a gente chama isso aqui de matriz coluna. Essa aqui é a matriz linha porque ela tem uma linha só. E essa última aqui, ela está cheia de zeros. A gente chama de matriz nula, por um motivo óbvio, né? Então... E no futuro, quando a gente tiver essas matrizes que não vai ter o mesmo número de linha em coluna, vai ser mais complicado para resolver? Cara, no geral, tu não vai resolver. Tu vai resolver só a matriz que tem... As coisas mais complicadas... É mais teórico. As coisas mais complicadas tu vai fazer só com as matrizes quadradas mesmo, tem a mesma quantidade de linhas e colunas. Para matrizes que não tem a mesma quantidade de linhas e colunas, tu vai fazer só multiplicações, que é um negócio meio repetitivo mesmo, não tem muito que ficar fazendo. Então, vamos continuando. Aqui, então, a definição que eu já te falei ali de matriz linha e matriz coluna, tem a tal da matriz nula, muito bem. Aqui tem um monte de coisas um tanto inúteis para fazer. Vamos falar da matriz quadrada, que é a mais interessante, porque ela me permite uma série de coisas, como, por exemplo, fazer uma inversão, que é muito importante para fazer transformadas de bases, mas isso vai ficar para depois. Vamos só entender como é que são as contas com elas, né, no momento. Tá bom. E
É apenas com matrizes quadradas que tu vai ter uma possibilidade de resolução de sistema. Por exemplo, a gente estava encontrando valores do A e do B, né? Agora a gente vai poder encontrar valores de A, B, C, D, F, G, muitas incógnitas. Tá? E daí o que vai rolar? Tu só vai conseguir encontrar o valor para cada uma das incógnitas se tu tiver uma matriz quadrada. Basicamente isso. Então, por isso que tu vai ter que se importar muito mais com as matrizes quadradas, tá bom? Então, foque nas matrizes quadradas, é o que realmente importa nesse momento aí. Então, beleza. Para as outras é só multiplicação e soma, coisas assim. Então, olha só, isso é uma matriz quadrada. Por quê? Porque a quantidade de linhas e de colunas é a mesma. Então, quando tu tem uma matriz quadrada, tu vai poder fazer determinante, matriz simétrica, etc. E o principal a conta principal é fazer o determinante. Tu já tá no segundo ano de ensino médio, né? Tu já deve ter visto isso, então. Isso, já vi. Mas não tô lembrando muito, não. Mas eu lembrei agora dessa parte, assim. Da flechinha, né? Então, o determinante, né? Desse ano. Foi um dos últimos? Dá para fazer bastante uso do conhecimento de matrizes, cara, com um monte de coisa. Então, olha só, quando tem uma matriz quadrada, tu pode definir uma diagonal principal, tá bom? Que é estes valores, os valores que estão justamente nessa diagonal, que sai do primeiro termo e vai até o último. Note que se a gente for dar nome aos termos de uma matriz, normalmente, né, a gente faz assim, coloca o número da frente como o número da linha. Então, por isso que todos da primeira linha são 1, número da frente. Todos da segunda são 2, assim sucessivamente. E a mesma coisa para a coluna. O segundo termo, o segundo número, é sempre um número relacionado à coluna. Note que na primeira coluna todo mundo é 1. E assim sucessivamente. Então, amor, desliga lá o forno. Daí vai. Bem, daí então tu vai notar que na diagonal principal, o número da linha mesmo da coluna. Né? 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4. Beleza. E logo a gente vai usar essa diagonal principal para umas coisas bem importantes. Aqui, ó. Primeira coisinha. Matriz de identidade. Ela é definida como uma matriz que todos os termos são zero, menos aqueles que estão na diagonal principal. Por que essa matriz de identidade é importante? Porque a gente está falando dela, né? Porque ela é como se fosse o 1 do espaço das matrizes. Porque o 1, quando a gente está falando de números, né? O 1 é aquele número que eu posso multiplicar por qualquer número, que ele continua sendo ele mesmo. Multiplicar 30 por 1 dá 30. Muito bem. Para matrizes, isso também tem que acontecer. E a matriz que te permite isso, te permite multiplicar e não mudar o valor da multiplicação, é a matriz de identidade. Show de bola, né? Show. Então, tá aí. Mas testinhos aqui bem básicos, né? Já te expliquei. Agora vem uma parte show de boelas aqui, que é a igualdade de matrizes. Você só pode igualar matrizes, só pode dizer que matrizes são iguais, primeiro, se elas tiverem a mesma quantidade de linhas e colunas. Tu não pode igualar uma matriz 2x2 com uma 3x3, porque elas têm tamanho diferentes, uma é maior que a outra. Show? Show. Então, primeiro passo, elas serem iguais. Terem o mesmo tamanho. Depois você vai ter que fazer alguma manipulação matemática para encontrar o valor de uma incógnita, né? Então, né, eu vou fazer do jeito mais tosco possível aqui, vou te mostrar no Paint. Eu quero dizer porque tem que pôr uns exercícios para tu fazer, porque eu já estou falando demais. Digamos que eu tenha uma matriz assim, ó, 1, 2, 3, 4, e eu diga que ela é igual a uma matriz X. Não falei nada sobre a matriz X, só falei que ela é igual a essa aqui. Então, a primeira coisa que a gente pode inferir sobre a matriz X é que ela é uma matriz 2x2. Por quê? Porque essa aqui é 2x2, tem 2 linhas por 2 colunas. Muito bem, se ela é uma matriz 2x2 conhecida, normalmente a gente chama os termos dela de A, B, C e D. Continuaria com outras letras, se fosse o caso. Tá bom? Beleza. Bem, se as duas são iguais, né, então você pode comparar. Então, você pode notar o seguinte, né, minha cara, que é obrigatório que o A seja 1, que o 2 seja B
e assim sucessivamente. Só isso. Nada Entendi. Claro que eventualmente tu vai ter umas contas mais complicadas, do tipo, vou somar duas coisas diferentes, daí vou ter algum valor lá, né, específico para procurar, para achar, etc. Bem, vamos ver se já tem uma dessa legal para você fazer aqui. Ah, essa aqui é muito boa. Já tem um exercício show de bolas para você fazer aqui. Qual é o valor de A, B, C, X, Y e Z? Seguindo essa mesma estrutura que eu te falei, lógica aí. O de A é menos 5. Bem, você vai fazer a continha aí. Se tá tão fácil assim a ponto de você nem fazer conta, então eu vou te pedir para fazer agora eu outra, já. entendi. Porque, por Nada exemplo, disso. aí no C você vai ter que diminuir o menos 1, né? Não é tão simples. Aí Isso, faz tem menos. umas aí que vão ser mais treta. Deixa eu fazer Ó, aqui. eu vou ter que te pedir aquela mesma coisa que eu te pedi da outra aula, tá? Eu vou ficar meio no mudo para tu não escutar minhas mastigações, beleza? Beleza. Mas eu Fazer vou estar aqui. por aqui, qualquer coisa. Tá bom, qualquer coisa eu chamo. E aí, senhorita, conseguiu fazer alguma coisa? Consegui já fazer a primeira. Aí eu comecei agora a segunda. Vou te É, mandar aí a segunda é meio heavy metal aí. bem heavy metal. Envolve tudo que a gente.
Envolve tudo que a gente viu, né, nas É, aulas lá do primeiro ano. o de log ainda tá bem fresco na cabeça. Bom, Vou te mandar aqui a foto da primeira. é isso aí. Então, só uma comparação boba, né? Agora tu vai ter que resolver algumas contas aí. Também por comparação, né? Tipo 2x lá, um oitavo, pá, né? Um oitavo, 8 é 2 também, 2 ao cubo, né? Por aí vai. Isso, e é somando, né? Tipo, somar 2x mais um oitavo. Não, igual lá, né? 2x igual a um oitavo. Ah, sim. Vou fazer aqui. Eu falei agora, mas eu acho que o microfone estava desligado. Eu falei que eu vou fazer, tá? Uhum. Já fiz essa do 2x igual a um oitavo. Ficou menos 3. Que eu fiz daquele jeito. Tem pouquíssimo tempo que a gente deu aquele assunto. Foi função de segundo grau? Exponencial, né? Exponencial. A Isso, gente viu um pouquinho antes do log, né? Isso aí. isso. Aí eu fiz. Fazer agora essa do log. E esse Y aí deu 5. 5, exatamente.
Ô, professor, esse é y elevado a 2 igual a 25, eu faço tipo Bhaskara? Bem, tu acabou de falar, né? Y ao quadrado igual a 25, né? Isso. Ou seja, qual número vezes ele mesmo dá 25? Ah, 5. Entendi agora. Exato. Quando tu tem, para tu resolver por Bhaskara, Emanuele, Sim. você só vai resolver quando você tiver o polinômio inteiro. Quando tu não O A, o tiver B e o o A, o C. B e o C, tu não vai resolver por Bhaskara. Tem jeitos extremamente mais rápidos, tá? Sim, sim. Aqui era basicamente tu fazer a raiz quadrada de 25, só isso. Beleza. Professor, eu terminei e te mandei. Só esse Z que eu fiquei em dúvida se era Z, 9 mesmo ou se eu esqueci alguma coisa. módulo de Z igual a 9, né? Então, módulo de Z é 9, significa que o Z pode ser 9 ou menos 9. Sim. Então é basicamente isso a resposta. Aí eu botaria 9, menos 9? Eu nem sei como é que ele queria expor isso. Acho que tu deveria colocar mais ou menos 9 como resposta. Sim. Beleza. Pode crer? Então tá. Então, bem, é isso aí, a ideia é essa. Então vamos voltar. Matriz oposta. Matriz oposta é como qualquer coisa oposta, né? É o contrário. Então, se uma matriz é 2 menos 5 menos 6 e 7, a matriz oposta vai ser um sinal trocado. Só isso. Vou trocar. Fazer o Beleza? oposto. Beleza. O oposto, só isso. Então, o que vai acontecer se tu somar essas duas matrizes? Claro, a gente não falou ainda de soma de matrizes, né? Mas fica óbvio aqui que se você somar as matrizes opostas, vai dar zero, que nem se você soma dois números opostos, né? 2 mais menos 2 vai dar zero. É. Então, muito bem. Matrizes têm propriedades, algumas propriedades iguais às dos números. Tipo, a ordem que você soma não importa. Associar na soma também não importa. Somar com zero continua a mesma coisa. Somar com o elemento oposto dá zero. Isso aqui ocorre na soma de números normais também. Sim. Né? Nada demais. Ô, prof, dá um minutinho para eu copiar isso. Claro. Copiar aqui do O que é lado. exatamente? Isso aqui? Isso.
Beleza, copiei aqui. Pô, Sim. note que ainda não temos propriedades de multiplicação, né? As propriedades de multiplicação elas são um pouquinho diferentes das dos números. Então, bem, tudo muito fácil aqui. Mas eu vou fazer É, a 23. é basicamente, matriz é basicamente associar, mas cada um às vezes manda uma coisa diferente. Às vezes você soma, às vezes você diminui, às vezes vai multiplicar também, né? Tu vai ter, tipo, no caso de uma matriz 2 por 2 tu vai ter 4 contas diferentes. Sim. Às vezes elas vão ter relação uma com a outra, como vai ser o caso aqui. E pega bastante assunto, tipo, teve aquela questão mesmo, pegou log e tudo mais. Que precisa, senão vai facilitar demais, né? Então ele mete outras coisas aí, mas de um modo geral a gente não vai fazer sempre assim, envolvendo outras coisas. Então aqui, né? O lance aqui é tu associar o que deve ser associado. Então a soma disso com isso tem que dar 4. Beleza? Então tu tem que pegar as coisas certas. Né? Não vai pegar as coisas erradas. Não pode pegar o segundo termo com o quarto termo da matriz. Trocar de cor, né? Eu gosto de meter cor diferente o tempo todo. É bom. Porque. Uma vez eu vi que se você faz seu resumo bem colorido, o seu cérebro fica mais estimulado. Sério, a última coisa que eu quero é estimular meu cérebro. Eu quero que meu cérebro vire um pastel. Eu tô cansado já de estimular meu cérebro. É estimulação de cérebro 11 horas por dia, no mínimo. Pior que é mesmo. Então, sei lá, eu não É quero. quase impossível você ter alguma doença neurológica para deixar o cérebro parado. Toda hora conta. Eu espero que tu esteja certo, Deus te ouça, porque minha avó tem Alzheimer. Só que minha avó nunca fez absolutamente nada pro cérebro, né? Então eu acho que esse é o problema. Então eu acho que não é nem Alzheimer, sabe? Tem gente que quando para de trabalhar, né? A pessoa fica meio demente mesmo. Porque a única coisa que ela fazia para as pessoas, de um modo geral, né, faziam para estimular o cérebro era trabalhar. Daí ela se aposenta e acaba ficando meio demente por isso também, sabe? Então nem sempre é Alzheimer. É que nem tipo um músculo, né? Se tu não treina, o músculo, se não faz exercício, ele fica atrofiado, né? O velhinho fica lá todo coisado. Todo mundo tem um conhecido que depois que se aposentou acabou desenvolvendo alguma doença, assim. Pois é. Então, umas pessoas assim como nós que se preocupam em estudar, né? Acho que dificilmente vai ter isso. Amém. Então tá, aqui, né, tu pode encontrar o valor de x fazendo essa equaçãozinha de segundo grau aqui. Né? Quais dois números que somados dá menos 3 e multiplicados dá menos 4? Então eu conheço dois números que multiplicados dá menos 4 e tem alguma coisa a ver com o 3, que é o menos 4 mesmo, e o 1, né? Então a resposta aqui é menos 4 e 1. Porque menos 4 e 1 somados dá menos 3, né? Então eu já encontrei dois valores de x, certo, moça? Certo. Aí agora... Só que nós queremos um apenas valor de x. E agora, como é que fica? Ixi. Vai somar esse menos 4 e esse mais 1? Não vai somar nada. Daí tu tá viajando. A gente vai ter que usar outra conta aqui que envolve x também. Que é a conta azul. Porque são duas contas diferentes, tá ligado? Mas envolvem a mesma letra. Então aqui eu vou encontrar um outro valor, outros dois valores para x e para y, e eu vou torcer para que um deles seja igual a um desses aqui. Então sim. Significa que a única resposta certa vai ser esse que é igual. Sacou? Lógico? Show do milhão, né? Show. Então vamos fazer a mesma treta aqui. Quais dois números que somados dá menos 4 e multiplicados dá menos 5? 2 vezes 2 e 3. Sempre pensa no 5, sempre pensa no que para dar multiplicado, que a combinação é menorzinho. Quais dois números que multiplicados dá menos 5? Menos 5, o número 5 é primo, né? Então eu acho que é bem rápido perceber. 5 e 1. 5 e 1, exatamente. Mas qual
é a combinação certa aqui de 5 e 1? Calma. É 5 vezes Vou deixar menos. sem o sinal, né? Eu tenho que pensar no sinal agora. Ah. Porque tem que dar menos 4, né? Então, qual é a combinação aqui que vai fazer dar menos 4? Menos 5 vezes 1. Menos 5 e mais 1, né? Isso. Que menos 5 mais 1 somado dá menos 4, que é o que a gente quer. É sempre com o sinal invertido. Tu tá vendo que eu tô resolvendo essa parada sem fazer Bhaskara, né? É, realmente. É a chamada soma e produto. Eu já falei um pouco sobre ela para ti. Foi. A combinação dos teus fatores aqui, às vezes ela é rápida de resolver. Só tem que pensar o seguinte: quais dois números somados dá o negativo do B e dois números multiplicados dá exatamente o C. É isso que a gente está fazendo aqui, soma e produto. Eu poderia resolver isso por Bhaskara? Poderia. Poderia fatorar? Poderia. Poderia. Ia tomar mais tempo. Assim é muito mais rápido, né? Quando a gente tem a sorte de ter umas combinações simples assim, é que às vezes tem número de vírgula, fração, raiz, daí não rola, né? É, realmente. Mas aqui era E claramente, né? esse X aí ainda deu igual do de cima. A resposta vai ser 1. Exato. Então significa que a nossa resposta é 1. Show depois? Show de bola. Então agora tu vai fazer pro Y. Beleza. Vou começar aqui. Eu vou te dar a dica aqui, ó. Tu não vai resolver por Bhaskara a verde. Tu vai isolar o Y. Essa é a minha dica. Tu vai isolar o Y aqui. E essa aqui tu vai fazer por soma e produto. Então eu vou te deixar uns 3 minutos pensando sozinho aí, tá? Ok, começar. E aí, como é que tu foi no Enem domingo, Emanuele? O Enem de domingo eu gostei até da parte de matemática. Tinha, tipo assim, as coisas. Tipo, tinha muita média, mediana, tinha uns gráficos. Mas tinha outra parte de gráficos, assim, que parecia ser simples. Aí você viu o que tinha que fazer e era, tipo, muito longo. E a parte de biologia tinha muito assunto que eu ainda não tinha dado, eu fiquei meio perdida. Mas Eu matemática eu ouvi achei. dizer que a parte de biologia foi a pior da história do Enem. Nossa, foi horrível. Tinha uns negócios que eu nunca tinha visto na vida, sabe? Aí eu pensei que era porque eu ainda não tinha feito terceiro ano, mas foi a pior, então, até pro pessoal do terceiro ano, né? Foi sim. Ah, mas pelo amor de Deus, eu tenho uma raiva do Enem nas questões de exatas. Imagina na biologia a quantidade de texto que tem, então. Nossa. E eram as coisas muito específicas, assim, sabe? Tipo, ou você sabia aquele assunto, ou você sabia. Não tinha como você fazer sem saber. É. Mas tinha muita mediana e média matemática, eu achei.
Conseguiu verificar ali, isolando o y, quais que são as raízes? Consegui. O do primeiro foi -1 e 1, e o do segundo já deu direto -1. Aí eu já percebi que só dava para ser -1. Ó, se tu isolar o y aqui, tu vai ter y ao quadrado menos 1, certo? Isso. Então, tu tem que uma raiz é claramente o zero. Porque se y for zero, vai zerar todo mundo, que é o que tu quer, não é mesmo? Sim, realmente. Agora aqui, quais que são as outras? Bem, o que vai fazer esse termo zerar? Como é menos 1 aqui, o y ao quadrado tem que ser 1. Então tem dois valores que fazem y ao quadrado ser 1. 1 e -1. Mais ou menos 1. Então essas são as três raízes. Show de bola? Agora Show vai de para a bola. roxa aí. Tenta fazer por soma e produto de novo. Quais os números que somados dão o negativo do B e multiplicados dá o C? -1 vezes 1 e -1 mais 1. Não, -1 mais -1. Então é sempre -1. Menos 1 mais menos 1? Não, tá errado. Tá fazendo assim sem muita atenção, né? Ó, quais dois números que somados dá menos 2 e multiplicados dá 1? Eu acho que eu tava errado. Eu acho que é. Quais dois números que somados dá menos 2, né? O menos 1 e o menos 1. É verdade, é verdade. Eu tava errado, você tava certo, menino. 2 é menos 1, é verdade. Aí a resposta dos dois vai ser -1, né? Porque o do outro É o lado. único, né? É o único que repete na verde e na roxa. Isso mesmo. Não é mesmo? Então tá bom. Então tá bom. Olha só. Acabou acontecendo um negócio aqui. Eu vou ter que finalizar contigo agora, tá bom, Emanuele? Mas no Beleza. domingo, na nossa aula de domingo, a gente pode fazer 15 minutinhos a mais, pode ser? Pode ser. Mas eu Tá dou para fazer bom. bastante esse assunto. Show, 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 show. Então tá bom. Tá em qual página Até. mesmo? Eu não sei se eu te mandei esse livro 2 aqui, mas vai até a página 100 e poucos. Beleza. Belezinha? Beleza, Se eu te valeu. mandei, se eu não mandei, tu me lembra que eu te mando, tá? Tá. Vou olhar aqui, qualquer coisa eu te falo. Falou! Obrigada, viu, professor? Tchau. Eu que agradeço. Tchau, tchau.